Vamos orar. Senhor, obrigado por o que tem acontecido neste lugar, nesta manhã. Podemos oferecer esta adoração e sabemos, Senhor, que Tu te moves e te manifestas através do louvor. Obrigado por esta oportunidade de louvar-nos nesta manhã e podermos derramar-nos diante de Ti. Amém. Oramos pela Tua palavra, Senhor. Oramos para que ela possa falar aos nossos corações. Eu me entrego a Ti nesta manhã, na minha fraqueza e debilidade, Senhor. Tu conheces o meu coração e a minha mente e sabes tudo o que há em mim. Te entrego a minha fraqueza e peço que Tu a uses para a Tua glória e que possas desafiar-nos a viver vidas de adoração em todos os momentos e em tudo o que fazemos. Em minha oração nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Então, gostava de falar um pouquinho acerca da adoração. Não sou perito em técnicas de adoração, nem vou falar acerca disso. Mas vou falar acerca de uma passagem que encontramos em Gênesis capítulo 4, versículo 1 até 16. Quem conhece a Bíblia dirá: o que é que isto tem a ver com a adoração? Então, diz assim a palavra do Senhor, no versículo 1 do capítulo 3, do capítulo 4 de Gênesis. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos frutos dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se então Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que caiu o teu semblante? Se fizeres o bem, não é certo que serás aceito, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti terá o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: o que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal a Caim para que não ferissem qualquer homem que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra nesta manhã. Meus amados, esta história de Caim e Abel trouxe-me a mim quando a preparava e pensava acerca dela, e acho que a cada um de nós uma reflexão profunda sobre a maneira em como nós apresentamos a adoração ao nosso Deus. Na realidade, a palavra diz, se nós olharmos para toda a palavra, que o Senhor, o que procura no homem, são adoradores que o honrem em sinceridade, fé e obediência. E neste relato que nós acabamos de ler, vemos dois irmãos que se aproximam a Deus de maneiras iguais. Ou seja, aos olhos do homem, de maneiras iguais. Eles vão oferecer uma oferta a Deus que nem sequer percebemos que foi pedida. Estudiosos e pensadores pensam: ok, isto Deus não pediu, mas deixou subentendido que era necessário fazer este tipo de oferta. E alguns olham para a passagem onde o Senhor, depois de Adão e Eva ter pecado, o Senhor matou um animal
para cobrir os seus corpos, como sinal de que era preciso um sacrifício para cobrir o pecado. De todas as formas, quando nós lemos o texto, se lemos o contexto anterior, posterior, nós não percebemos, em momento algum, de que Deus exigiu, naquele contexto, que eles fossem oferecer qualquer coisa. Partiu deles, ofereceram, um ofereceu aquilo que quis, outro ofereceu aquilo que entendeu que era o melhor oferecer também. O que nós vemos é que são resultados completamente opostos. Abel, diz a palavra, oferece o melhor, o fruto de um coração rendido ao Senhor. Enquanto Caim traz uma oferta, parece ser, tipo, ok, ele passou no campo e apanhou qualquer coisa, não se preocupou com o que apanhou, foi e entregou a Deus um sacrifício pouco comprometido, refletindo um coração indiferente, um coração distante, talvez, de Deus. Então a questão que me leva a pensar, central desta passagem, é como é que eu tenho adorado a Deus? Será que temos oferecido o melhor como Abel? Ou temos agido como Caim e oferecemos apenas o que nos sobra? O que nos sobra do nosso tempo. Eu não estou a falar de dinheiro, está bem? Eu pensei que eu vou fazer uma pregação sobre dinheiro. Também. Mas não é sobre dinheiro que eu vou falar. Até porque dinheiro é um assunto importante, porque é mais falado na Bíblia. Mas o que eu vou falar tem a ver como é que nós temos agido quando oferecemos. Que tipo de tempo nós damos a Deus? Que tipo de serviço nós damos a Deus? Que tipo de oferta nós damos a Deus? Porque tudo o que somos e fazemos deve ser para a glória de Deus. E deve ser para Deus. Por isso importa a forma em como nós nos damos e o que nós fazemos. E ao olhar para esta história, eu quero refletir sobre algumas lições essenciais sobre o verdadeiro desejo da forma em como nós oferecemos ao Senhor. Qual é o estado do nosso coração? O que é que nós achamos que o Senhor é digno ou não é digno daquilo que nós temos para dar? Então, algumas reflexões que eu tenho prendem-se com isto. Primeiro, o valor da oferta. O valor da oferta é mais do que um simples ato de dar. Ela vai refletir o estado do nosso coração. O coração daquele que entrega. Ou seja, não é dar por dar. Eu não sei como é que tu deste a tua oferta agora, antes. Mas se destes por dar, não tem muito valor. Não importa se meteste muito dinheiro ou pouco dinheiro. A forma como o teu coração entregou a Deus, se foi em agradecimento, se foi em gratidão por aquilo que Deus tem dado à tua vida, se foi num reconhecimento de quem Deus é e daquilo que Ele... Ou seja, é o nosso coração que importa. Desde os primórdios da humanidade, Deus não olha apenas para aquilo que é oferecido, como neste caso, mas para a intenção do coração e a devoção que está por trás do gesto de dar. Então esta história de Caim e Abel é um poderoso exemplo do valor da oferta. Ambos trouxeram suas ofertas a Deus. O agricultor apresentou o fruto da terra. Gênesis 4:3. Abel, pastor de ovelhas, ofereceu das primícias do seu rebanho e da sua gordura, diz o versículo 4. Aparentemente os dois estavam a oferecer algo que era fruto do seu trabalho e da graça em favor de Deus sobre eles. Mas Deus aceitou, segundo o relato, a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Porquê? Porquê que Deus fez isso? Vocês nunca se perguntaram? Porquê é que Deus fez isso? Ok. A resposta está na intenção e qualidade da entrega. Não na qualidade de valor, mas na qualidade de como se entrega. E a diferença entre as ofertas é que não se trata apenas do que foi ofertado, mas de como foi ofertado. Caim, ao apresentar a sua oferta, não se preocupou em dar o melhor. Parece ser que pegou nos frutos, não diz que deu das primícias dos frutos da terra. Pegou em qualquer coisa e deu a qualquer coisa a Deus, como se, vamos despachar isto. Eu não sei qual é o tipo de louvor que tu entregaste nesta manhã ao Senhor. Nem sei se às vezes o louvor demora mais. Por acaso, o louvor aqui é muito agradável. E às vezes nós até queremos ter mais louvor e menos palavra. É? Não. Então, mas às vezes, se calhar, a forma como tu estás a dar louvor, a forma como tu te apresentaste nesta manhã neste culto, ok, porque é que tu vieste cá? Só porque é domingo? E é o dia que a igreja escolheu celebrar o Senhor, junta? Ou vieste para te derramar, para te entregar, para ser tocado, para ser renovado, para ouvir a palavra, para estar com os irmãos neste ambiente que chamamos igreja e comunidade? Caim não se preocupou em dar o melhor, entregou o fruto, mas não as primícias.
Então percebemos que a sua oferta não foi um ato genuíno de adoração, mas sim, parece algo por obrigação, sem entrega real. Abel, por outro lado, trouxe, diz a palavra, o melhor do seu rebanho, as primícias. Há algumas versões que dizem que trouxe um cordeirinho. Não é? Não sei quando vocês compram alguma coisa assim para comer, se querem um cordeiro velho ou querem um cordeirinho novo. Não é? Eu tenho algumas pessoas que dizem, se vamos comer um cordeirinho, tem que ser um cordeirinho pequenino. Porque senão já é velho, já não presta. O leitão, se tiver mais de 3 quilos, já não é leitão, já é porco. Abel entregou a primícia, entregou o fruto de que Deus lhe tinha permitido ter. Caim entregou o fruto, mas não as primícias. Então a oferta e o testemunho de Abel foi algo baseado na fé, no reconhecimento da soberania de Deus, de quem Deus era. E a Bíblia ensina em Hebreus 11:4, falando acerca deste relato que nós lemos, que foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Então, por essa mesma fé, ele foi declarado justo. Então não importa, na realidade, que Deus não olha apenas para o que é ofertado, mas para o coração daquele que oferece. Como é que tens oferecido adoração a Deus? Como é que tens oferecido a Deus do fruto do teu trabalho, ou dar o dízimo, ou oferta na igreja, ou do teu tempo, ou daquilo que fazes, o serviço que prestas na igreja? Eu sempre digo que às vezes nós temos dificuldade quando servimos na igreja porque achamos que estamos a servir ao pastor ou aos líderes. Nós servimos a Deus em tudo o que fazemos. A igreja está instituída e Deus coloca líderes na igreja, mas nunca servimos a homens. Servimos a Deus em tudo o que fazemos. Porque se a nossa qualidade em qualquer coisa que fazemos for para servir a homens, ela vai ser fraca. Quando o homem está a ver, nós fazemos bem. Quando o homem não está a ver, isso até nos nossos trabalhos, nós não fazemos tão bem. Por isso é que a palavra diz que fazei tudo como para o Senhor. Mesmo nos nossos empregos. E ontem estávamos a celebrar, e já agora obrigado aos irmãos que estiveram lá, em Lessa, a honrar a nossa igreja lá em Lessa. Sabem, nós temos uma igreja em Lessa. Não sei se sabem. Temos uma igreja que também é o caminho e é em Lessa. E alguns irmãos foram lá, claro, também não podiam caber todos lá, não é? Ainda bem que não foram todos, porque não cabíamos. Mas os que foram, e eu lembrei-me, quando estava a falar lá um pouquinho, já no final do culto, de que quando estávamos a construir aquele lugar, há 9 anos atrás, faz agora 9 anos nesta fase, havia um trabalhador da Betel que muito gentilmente e amorosamente cedeu o trabalho. Não nos levou dinheiro para fazer. E ele estava lá a trabalhar, eu andava lá a ajudar com ele, e havia alguns defeitos nas coisas. E eu dizia lá, olha, não vou dizer o nome dele, mas dizia, olha, pá, podemos fazer isto um bocado melhor. E a resposta dele era assim, isto é para o senhor. Tipo assim, ok, o senhor não se vai importar. E às vezes nós fazemos isso. Tipo, ok, o senhor não se vai importar. Não, o senhor importa-se, e é isso que está a dizer. Porque o senhor quer as primícias. A nossa oferta, na forma em como nós damos, vai revelar muito do nosso coração. Então, um chamado para nós hoje. Assim como no passado, Deus continua a observar a intenção por trás de cada oferta. Ele não deseja apenas aquilo que temos para dar, mas um coração inteiramente rendido a Ele. Porquê? Porque normalmente a nossa oferta é sempre a expressão do nosso amor, da nossa fé, do nosso reconhecimento a Deus, de que tudo o que temos pertence a Deus, até com as pessoas. Vamos ser sinceros. A oferta que eu dou, por exemplo, à minha esposa, quando lhe dou alguma coisa, o valor e a maneira como dou é sempre superior a outra pessoa. Não estou a desonrar ninguém, mas é normal. Porque a minha esposa é a minha companheira, a pessoa com quem eu vivo. Então, o meu reconhecimento a tudo isso, normalmente eu procuro oferecer de uma maneira diferente. E vocês fazem igual. Se não fazem igual, por favor, no Natal deem-me presentes. Igual que dão à vossa esposa. Eu aceito. Ou ao vosso marido. Então, que possamos ser como Abel, que ofereceu a Deus o melhor, não apenas recursos materiais, mas, como eu dizia antes, a nossa vida, o nosso tempo, os nossos talentos, a nossa dedicação. Pois, no fim, aquilo que vai importar não é apenas a oferta,
mas é o coração que acompanha a oferta. Quando ofertamos, devemos perguntar: estamos a dar de forma genuína ou apenas para cumprir uma formalidade? Apenas para cumprir qualquer coisa? Segundo, a adoração verdadeira versus a adoração superficial. A diferença entre os sacrifícios reflete duas formas de adoração. A primeira, a adoração verdadeira, vem da fé, como nós já lemos e diz em Hebreus, é a entrega total a Deus, manifesta-se em obediência e sinceridade. Já a adoração superficial não se preocupa-se apenas com rituais, com coisas externas, com coisas que os outros podem ver. Não há um compromisso real com Deus. Surge quase que é obrigatoriedade aquilo que nós estamos a fazer para Deus e não de um relacionamento de amor, de resposta, de amor a Deus, ao nosso Criador, aquele que cuida de nós, aquele que é o nosso Deus e nosso Salvador. E, na realidade, o exemplo de Abel foi o exemplo de um coração sincero. Ele ofereceu o melhor, compreendia que tudo o que tinha vinha de Deus. E quando nós temos essa atitude, nós percebemos que o melhor devemos dar a Deus. E essa ideia da premissa é importante. Eu vou dar o meu próprio exemplo. Não sou um empresário bem-sucedido. Muitas vezes o dinheiro ao fim do mês não sobra, certo? Então, se eu deixo de dar o meu dízimo à igreja depois de receber o meu salário, eu tenho muita dificuldade, passado uma semana, já de o dar. Sabem porquê? Porque eu começo a olhar para as contas e às vezes são mais que o dinheiro que eu tenho. Mas aquilo que eu procuro fazer quando recebo o meu salário é dividir. Eu divido entre aqui e Lessa o meu dízimo. Então dividir o meu dízimo. E isso faz com que Deus sempre me sustenta durante o mês todo. Esse é o princípio que eu tenho. Abel entendeu que deveria dar o melhor. Como eu disse, não há evidências de que Deus o pediu. Foi pela fé. Ele entendeu, ok, eu vou dar isto a Deus, porque eu reconheço que é Ele quem me permite ter isto. Ele ofereceu o melhor que tinha porque compreendia que tudo dependia de Deus. E ele estava a adorar com um coração cheio de fé e confiança. Eu vou dar o melhor porque eu sei que Deus cuida de mim. É isso. Então a atitude revela que a verdadeira adoração exige algum sacrifício, exige entrega, exige reconhecimento de que Deus é digno do melhor que nós temos para dar. Deus é digno do melhor que nós temos para dar. Dos teus talentos, do teu tempo. Não tens o que sobra, dá o melhor de ti. Há um pastor um bocado controverso. Eu estava a ver um podcast dele aqui há algum tempo, que já era um podcast de há 9 anos atrás, em que ele falava acerca dos nossos talentos. Ok? E ele dizia, um dos problemas da Igreja moderna, eu não estou a dar recados a ninguém, estou a dizer porque eu me identifico também. Mas se sentir que é um recado, olha, senta que é de Deus e não de mim. O que ele dizia, um dos problemas da Igreja moderna é que as pessoas estão demasiado ocupadas. Ocupam demasiado o seu tempo com muitas coisas. E ele dizia, será que, por exemplo, um eletricista, a minha arte foi eletricista quando eu era jovem, não tem tempo para ajudar alguém que precise? Porque nós devemos ajudar-nos uns aos outros. Alguém que precise da sua comunidade, ou até fora da comunidade, de um trabalho de eletricidade? Será que alguém que, sei lá, é enfermeiro, não pode dar um bocado de tempo para abençoar a comunidade? Será que um médico, será que qualquer pessoa, dentro das nossas dons e talentos, não podemos saber, porque é isso que nós somos chamados. E quando nós fazemos isso, nós estamos a reconhecer que fazemos como para o Senhor, e estamos a reconhecer que aquilo que nós temos e somos, desde talentos, recursos e tempo, vem do Senhor. E é uma adoração ao Senhor. E isso ensina-nos a verdadeira adoração. E isso exige prioridade e entrega. Por isso, adorar a Deus, na verdade, significa reconhecer a grandeza de Deus e honrá-lo com tudo o que temos e somos. Deus quer o melhor de nós. Esse foi o problema de Caim e o erro. Ele teve um coração duro. Caim tentou aproximar-se de Deus à sua maneira, sem obediência verdadeira. Ele queria que Deus aceitasse qualquer coisa, sem compromisso real. E é isso que nós muitas vezes fazemos.
com Deus. Essa atitude mostra falta de reconhecimento, amor, falta de dedicação a Deus. A Bíblia ensina em 1 Samuel 15:22 que o Senhor tem mais prazer na obediência do que em sacrifícios. Ou seja, isto significa que Deus não quer apenas gestos religiosos, mas um coração rendido. Deus quer o nosso coração, disposto a obedecê-lo em todos os aspectos daquilo que nós somos, de toda a nossa vida. Por isso, a adoração superficial manifesta-se em práticas religiosas. Eu cumpro a religião, mas é despida de verdadeira piedade, verdadeiro relacionamento com Deus. Eu lembro-me quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, sabem o que é que eu tinha para dar? Eu não sei vocês. Eu tinha para dar traumas, tinha para dar violência que tinha exercido contra pessoas e contra o meu próprio corpo. Tinha para dar pecado, imundícia, porcaria. A única coisa que eu tinha para dar a Deus quando eu compreendia o seu amor por mim não prestava para nada. Mas foi o que eu dei a Deus. Porquê? Porque eu dei a Deus o meu coração. E foi aquilo que Deus quis. Eu não tinha dinheiro para dar. Eu estava numa comunidade de vida. Não tinha nada que pudesse dar a Deus a não ser o meu coração. E dentro do meu coração só havia porcaria. E era aquilo que eu precisava que Deus mudasse na minha vida. Mas Deus pegou naquela porcaria, pôs de lado e disse: eu quero o teu coração. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Deus quer o nosso coração. Deus quer a tua vida por inteiro. Deus quer o teu coração. Deus quer que tu dês realmente aquilo que tu és e não aquilo que te sobra. Tudo o que nós temos provém de Deus, irmãos. Eu às vezes penso, se eu tiver um problema, por exemplo, eu não preciso de muita coisa para deixar de poder trabalhar como pastor. Basta perder a minha voz. Porque é uma das coisas principais que um pastor tem que ter, falar com pessoas, estar com pessoas. Eu digo, e o que é que eu ia fazer? Eu ia fazer outras coisas, mas perderia o propósito e o sentido que eu acredito que Deus me chamou a viver. Por isso, se eu tenho voz, eu quero usá-la para a glória de Deus. Se eu tenho talentos naturais, eu quero usá-los para a glória de Deus. Por isso, Deus quer um coração quebrantado, um coração humilde. Era isso que eu tinha para dar, não tinha nada para dar. Agora que eu tenho outras coisas, então eu quero dá-las também, dentro daquilo que eu posso. O erro de Caim ensina que Deus não aceita qualquer adoração. Ele deseja um coração quebrantado e disposto a obedecer. Porque Hebreus diz que a oferta foi aceite porque foi em fé e obediência. Em fé e obediência. Por isso, o chamado que nós temos é para a verdadeira adoração. O Senhor Jesus encontrou-se com uma mulher e disse: mas vem a hora, e já chegou, em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De quem Deus é, movidos pelo Espírito. Termos um coração quebrantado diante de Deus aproxima-nos de Deus. Porque é isso, na verdade, que Deus procura. Estamos a aproximar-nos com um coração sincero ou apenas para cumprir rituais vazios? De que forma tu serves ao Senhor, dás tempo ao Senhor, ofereces ao Senhor, ofereces talentos, dons, recursos? Porque isso é importante. Deus advertiu, fez uma advertência. Após rejeitar a oferta de Caim, Deus não castigou imediatamente. Pelo contrário, deu-lhe uma oportunidade de mudança. É muito interessante pensarmos que e nós às vezes também somos assim, quando Caim percebeu que a sua oferta não era agradável ao Senhor, mas tinha o seu irmão, qual foi a primeira reação de Caim? Diz que o seu semblante mudou. Mas não mudou porque sentiu que não tinha dado o suficiente a Deus. Mudou porque ficou com inveja de que Deus aceitou a oferta do outro e não ofereceu a sua. Não aceitou a sua. E nós às vezes também somos iguais. Às vezes parece que Deus se agrada mais com os outros do que connosco. Se calhar, Deus não se agrada é com o nosso coração e não com aquilo que nós estamos a dar a Deus. Às vezes nós olhamos para o outro e pensamos que o outro é muito mais abençoado do que nós. Deus dá a este, não dá a mim. Fazemos comparações. Eu sempre digo que às vezes nós pensamos assim: eu tenho o meu jardim e o meu vizinho tem o dele. E não sei porque é que a relva do meu jardim é sempre mais verde que a minha. Não é?
E começamos a ficar com inveja. Isto tem a ver com flores também. Eu digo assim, às vezes algumas pessoas, a minha mulher diz assim, as flores em minha casa, não, morrem sempre. E eu, pois sabes porque é que morrem? Porquê que morrem? Exato. É que nós vemos o jardim e as flores dos outros. Eu sei que a Jacinta tem lá um paraíso de flores. Porque ela cuida, dedica tempo àquilo, investe naquilo. E nós, às vezes, olhamos para o jardim dos outros e achamos que é mais bonito do que o nosso. Deus está a abençoar mais a outra vida. Mas não vemos o trabalho por trás. E a dedicação. Deus quer corações rendidos, dedicação. O Senhor deseja que os seus filhos escolham dar de coração. Oferecer-se de coração. Louvar de coração. Porque esse é o caminho certo. E, ao ficar com inveja do seu irmão, de alguma forma Deus percebeu e disse, ok, isto vai correr mal. Deus sabia a história, não é? Mas isto vai correr mal. Eu vou avisá-lo que vai correr mal. Deus não rejeita nunca, jamais, um coração quebrantado e contrito, diz Salmo 51:17. Deus sempre deseja que nós escolhamos o melhor caminho. Ele instrui-nos a seguir o melhor caminho. E assim como Caim recebeu a sua advertência, Deus nos alerta por meio da sua palavra. Se calhar nós não estamos a experimentar o melhor de Deus porque não estamos a dar o melhor de Deus. Precisamos estar atentos, ouvir a voz de Deus, o Espírito a falar a nós, ao nosso coração e responder de uma maneira boa àquilo que o Senhor fala às nossas vidas. O que é que aconteceu? Deus deu oportunidade de arrependimento. Deus foi misericordioso com Caim. Ele mostrou que Caim ainda podia corrigir. É muito interessante que diz, olha que o pecado jaz à porta, mas não te deixes dominar por ele. Interessante. Tudo por causa de uma oferta. Por causa de uma oferta, Caim escolheu o caminho errado. Sabe, este foi o primeiro homicídio qualificado da história da humanidade. Porque foi premeditado. Deus disse, olha, tem cuidado. Não deixes que o teu coração se enfureça por aquilo que o teu irmão me deu e eu me agradei. Mas resolve isso no teu coração e deixa que deixa que haja transformação dentro de ti. Mas Caim escolheu o caminho errado. Caim rejeitou o chamado de Deus. Em vez de se arrepender, deixou-se irar com inveja. Deixou que a inveja dominasse o seu coração e o levou a cometer o primeiro assassinato da história da humanidade. Isso significa que nós precisamos muitas vezes lidar com os sentimentos errados. Não sei, talvez quem se sentisse rejeitado por Deus, provavelmente, e isso tornou o seu coração amargurado. E a amargura, quando toma conta de nós e cria raízes, sempre nos leva a fazer coisas erradas. Vigia as tuas emoções. Busca a direção de Deus para que nunca sejas dominado pelo pecado. A Bíblia adverte-nos, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Alegra-te com a oferta que Deus se agrada do outro. Não te deixes contaminar por amargura, que deixas que Deus não te ama o suficiente. Talvez não estejas a cuidar, ou eu às vezes não cuido do meu coração e da minha vida tão bem como deveria cuidar. E por isso o que eu tenho para oferecer a Deus às vezes não é tão agradável a Deus. As consequências da desobediência foi que Abel foi assassinado e depois de ter sido assassinado, Caim sofreu as consequências do seu pecado. Tudo começou com a adoração. Com um sacrifício que foi dado em adoração a Deus. Terrível, não é? Como a história começa com dois homens que querem dar a Deus alguma coisa e depois termina com um homem a matar o outro por inveja, porque Deus se agradou mais de um do que do outro, ou daquilo que um deu do que do outro e do seu coração. Deus disse, agora serás maldito sobre a terra, pois ela abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Diz a palavra que Caim tornou-se um errante sobre a terra e viveu sem paz e sem direção. Porquê? Porque o pecado sempre traz consequências. O salário do pecado é morte.
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Significa que escolhas erradas, que podem começar numa adoração errada, podem trazer consequências de morte às nossas vidas. Deus quer que nós possamos ter vida e vida em abundância, e para isso nós precisamos nos render a Deus. Que o nosso coração possa fluir vida, e não um ritual vazio, e não uma oferta qualquer, e não uma coisa que vai trazer mais consequências à nossa vida. Ele tornou-se errante sobre a terra, viveu sem paz e sem direção, e nunca mais Deus se apresentou para estar com ele. Pecado afasta-nos de Deus e pode destruir a nossa vida espiritual, emocional e até física. Por isso, queridos, o que pode ser uma boa intenção, ou nós achamos que é uma boa intenção, pode se transformar numa desgraça quando não é feita da maneira correta e que agrada a Deus. No entanto, a misericórdia de Deus foi presente na sua vida. Deus colocou um sinal para que ele não fosse morto. Apesar da justiça, Deus foi misericordioso. E Deus é sempre misericordioso. E a questão é, e eu estou a terminar, o que é que nós podemos aprender com esta história? O que é que nós podemos aprender? A primeira coisa que me surge é que Deus busca adoradores verdadeiros. A nossa adoração a Deus deve ser sincera, obediente e cheia de fé. De um coração rendido ao Senhor. Se calhar há um louvor que diz: Senhor, tudo o que tenho não é muito, mas é o que eu tenho para te dar. Não basta ir à igreja e cumprir rituais. Precisamos de entregar o nosso coração ao Senhor. Entrega o teu coração ao Senhor em rendição, em reconhecimento de quem Ele é e de quem tu és, graças à sua misericórdia. É interessante, há uma história que o pastor Samuel contava há muitos anos, e algumas vezes conta ainda, uma história, uma ilustração, e que eu me lembro sempre disto, da forma como nós agimos daquilo que nós damos ao Senhor como verdadeiros adoradores. Um menino ia para a igreja e os pais disseram: tens aqui 2 moedas. Uma é para tu dares na igreja e a outra é para tu comprares um picolé, um gelado, no fim. Então o menino ia contente para a igreja a brincar com as 2 moedas, e uma das moedas caiu, as 2 tinham o mesmo valor. Uma das moedas caiu, foi a rodada e ele atrás da moeda, e caiu num buraco onde ele não conseguia alcançar a moeda. Ele começou a olhar para a mão, uma moeda aqui, a outra estava lá, e ele, muito triste, disse: lá se foi a moeda da igreja. A do picolé estava com ele, a da igreja foi embora. Nós somos assim, não é? Domine as suas emoções. Esta é a outra lição desta história. Ira, inveja, orgulho podem levar-nos a grandes erros. Podem levar-nos a afastar-nos de Deus. Podem levar-nos a ir por um caminho errante. Precisamos aprender a lidar com os nossos sentimentos antes que eles nos dominem. Não tenhas inveja porque Deus abençoa os outros e parece que a ti não te abençoa. Se calhar pergunta a Deus porquê que isso está a acontecer, para quê, e não ficas indignado. Deus sempre nos dá a oportunidade de mudança. Eu pergunto nesta manhã, estamos a falar acerca daquilo que nós damos a Deus e a forma como damos. E a minha pergunta é: como é que estás a oferecer a Deus? Que tipo de adoração tu estás a dar a Deus? Que tipo de adoração eu estou a dar a Deus? Há sempre oportunidade de mudança. Deus quer guiar-nos sempre em direção a Ele, para que nós possamos ser abençoados. A grande questão é: estamos a ouvir a voz de Deus ou a agir como Caim e a achar que Deus não se importa, como aquele irmão dizia, na sua inocência? Eu sei que não era por maldade. É para o Senhor, serve de qualquer maneira. Não, não é verdade. É para o Senhor, serve. Nós podemos dizer assim: olha, eu não sei fazer melhor, mas estou a fazer o melhor que eu posso. E consigo. E estou-me a esforçar. Isso é uma questão. Não é? A mim, se alguém me pedir assim: Ismael, tu tens que cantar no grupo de louvor, eu vou dizer: ok, o meu melhor não é nem soprano, nem alto, nem baixo. Sei, baixo pode ser que é para ninguém ouvir. O meu melhor é terror.
Se vocês quiserem, não um tenor, mas um terror, aí, olha, quando precisarem de um terror no grupo de louvor, eu ofereço. Eu podia fazer, quando estou ali atrás, canto baixo, para não incomodar ninguém. Mas estou a dar o meu melhor. E é errado nós dizermos assim, Deus tem um filtro e ele aceita Deus. Não, Deus tem um filtro, mas os irmãos não têm. E portanto, eu o meu melhor, faço baixinho, mas é o meu melhor. Louvo de coração, porque é isso que interessa. Mas sei que não sou bom para cantar. Então a história de Caim ensina-nos muitas coisas. Deus não deseja apenas um ritual religioso, mas uma entrega de coração, não vazia. Um coração sincero e cheio de fé, e Ele não vai rejeitar. Compromisso com Ele, de darmos o melhor, no tempo, nos dons, nos talentos, como é que nós podemos glorificar a Deus através da nossa vida. Abel ofereceu o seu melhor, nós somos chamados a oferecer a Deus o melhor das nossas vidas. Que a tua adoração em tudo o que fazes, no teu trabalho, na tua casa, na igreja, no serviço que fazes, no exercício dos dons que Deus te deu, seja um reflexo da tua entrega ao Senhor. Devemos perguntar-nos, a nossa adoração é verdadeira ou é apenas um costume vazio? Faço por fazer, faço porque ninguém faz, às vezes eu faço porque ninguém faz, mas essa também não é a melhor atitude. Precisamos de fazer de coração tudo o que fazemos. Que a nossa vida seja uma vida agradável ao Senhor, expressando o nosso amor, a nossa gratidão e a nossa dependência dEle. Cada um de nós tem sempre dois caminhos diante de si. O caminho de Abel, da fé, da obediência e da verdadeira adoração, ou o caminho de Caim, um caminho religioso, vazio, um caminho cheio de orgulho, desobediência que sempre nos leva a viver longe de Deus. Sempre nos leva. Sabe aquela altura em que nós louvamos a Deus, mas não sentimos nada? Vocês já experimentaram isso na vossa vida? Ao contrário, tem outras alturas em que nós, só de ouvir um louvor, começamos logo a chorar. Possamos escolher o caminho da obediência, da fé e da verdadeira adoração. Porque o que Deus quer é o teu coração. E quando nós damos o nosso coração a Deus, tudo é feito com adoração verdadeira. E tudo o que fazemos é feito com o sentido de louvar, no exercício das nossas tarefas e no viver diário das nossas vidas. Por isso, que o Senhor abençoe, que possas oferecer o melhor de ti, com um coração sincero, porque não há nada melhor do que servir a Deus com um coração sincero. Isso é gratificante e é prazeroso. E, de alguma forma, é isso que nos conecta a Deus de uma maneira tremenda.